Boa tarde, Francisco José. Boa tarde, os ouvintes da Regional. Na realidade, quando a nossa palestrante falou naquele dia sobre a questão da riqueza de Sobral, explanou muito bem, citou os números, né, que são muito interessantes. Eu fiz a pergunta a ela, o que ela achava de chegar em Sobral e ver todos os funcionários da Grendene fora, a Grendene com as portas fechadas, né? É uma das indústrias que mais empregam lá em Sobral. E ela falou que seria uma coisa absurda. Eu disse, pois imagine que a bica ela é mais importante para o Ipu do que a Grendene para Sobral. Então você imagine chegar no restaurante da bica e encontrar fechado e a bica sem água. Isso é a mesma coisa, aliás, é pior do que você chegar em Sobral e encontrar a Grendene de porta fechada. Então isso eu comentei porque o Ipu só existe por causa da bica. Inclusive tem até um quadro famosíssimo pintado pela Gorete, onde ela expõe a bica como o sexo que pariu o Ipu. Foi a única artista que realmente pintou essa minha ideia. E eu considero isso ainda. Eu continuo acreditando que a bica é mais importante para o Ipu do que a Grendene para Sobral. Essa foi a minha colocação que eu coloquei no dia lá do evento. E o que falta para que a gente tenha essa valorização dessa referência tão importante que é o município do Ipu? Olha, há muito tempo, Francisco José, não é de hoje, né? Isso é uma dívida antiga do povo ipuense com relação ao Riacho Puçaba, com relação à bica. É uma coisa que a gente se arrastando há muito tempo. Desde que eu cheguei no Ipu aqui há 20 anos, que a gente me juntei com outros ambientalistas, com outras pessoas que são defensoras da causa, mas os administradores, não só o atual, mas os que nos antecederam também, eles têm feito vista grossa para isso. E se você imagine o Ipu com esse rio, com essa bica funcionando a todo vapor, independentemente do período chuvoso ou não, porque a água existe, né? Isso aí já foi comprovado. Se você entrevistar os vereadores que fazem parte do Conselho Ambiental, você vai ter a mesma resposta, porque eles nos fizeram a companhia em 2013, justamente nessa excursão que a gente fez no Riacho do Ipuçaba. Então, se a gente hoje tivesse um quadro de conservação que o governo do estado está tentando fazer, né? Se a gente tivesse um zelo por essa estrutura que nós temos ambiental, que eu considero a Serra da Ibiapaba, o maior equipamento turístico é a bica do Ipu, né? Conhecida em todo o mundo. Então, se a gente tivesse esse zelo, nós receberíamos aqui em torno de 5.000 pessoas por mês só para fotografar a bica. Essa é a minha visão. Tem algumas pessoas que já, depois que eu falei fez aquela comparação lá na palestra, vieram dizer que a bica não gera mais do que 10 empregos. E, infelizmente, as pessoas têm essa visão da pessoa que diz isso, é a visão do ipuense que permite que a bica esteja nessa situação. Sem dúvida. Porque se você imaginar uma rede hoteleira, a indústria criativa que o Ipu tem, que é a indústria maior do mundo, é a indústria criativa, que supera a de automóveis, né? Você tem a indústria criativa que o Ipu tem um celeiro de escritores, músicos, juntando isso aí com a área ambiental, isso aí seria suficiente para transformar o Ipu numa cidade de referência, não só para o Ceará, não. O Ipu é uma cidade que, se você pegar e trabalhar esses 3 itens, isso aí você pode ver o Sebrae. O Sebrae já fez essa pesquisa aqui, não precisa o cara inventar a roda já está feita, né? Só precisa você dar sequência. Então, qualquer administrador que pegar esses 3 itens e colocar como prioridade, o Ipu em 10 anos será o Ipu que foi há 100 anos atrás. A economia é equivalente à de Sobral. Você imagine Sobral hoje, Ipu. Hoje Ipu é um bairro de Sobral. Então, mas já foi diferente. O Ipu já foi tão rico quanto Sobral. E nós vemos perdendo essa condição porque somos submissos. Submissos politicamente, submissos intelectualmente, né? Nós nos acovardamos, nós não deixamos deixar para amanhã, nós não tomamos posições. De certa forma, nós somos covardes com relação ao Ipu, com relação à bica, com relação ao Riacho Puçaba, com relação às causas. Nós tivemos, na época que eu era estudante aqui, nós tínhamos a melhor educação da região, né? E hoje os nossos jovens vão estudar em Guaraciaba, vão estudar em Sobral, vão estudar em Ipueiras. Verdade. E isso aí é falta de planejamento, né? Eu defendi lá e continuo defendendo, independentemente de qual seja o prefeito no futuro, que ele pare com a sociedade, planeje o Ipu. Sobral só está assim porque no primeiro governo do Cid Gomes houve um planejamento para 30 anos. É por isso que Sobral está do jeito que está aí. Tudo que Sobral tem hoje foi planejado. Qual é o planejamento que o Ipu tem? Não aconteceu de uma hora para outra, não. De jeito nenhum. Inclusive,
o professor Nóbrega foi o cara que conduziu o planejamento de Sobral. Então esse professor ainda é vivo e pode até vir fazer o do IPU se quiser. Hoje está aí, Sobral é uma referência hoje no Brasil. Cícero, diante de todas essas possibilidades, como é que você vê a questão do IPU sair da rota turística? Olha, justamente por causa disso, é uma coisa que não só da rota turística, ele vai sair da rota de tudo, se não houver uma mobilização, né? A sociedade tem que... A rota turística é só um alerta, vai sair de muitas outras coisas. O IPU vem perdendo para tudo. O IPU perdeu um monte de equipamentos por causa da mobilização, certo? Não tem, perdeu fábrica porque não tem mobilização, perdeu esse selo aí do mapa porque não tem mobilização. Então o IPU, as pessoas ficam igual o hino do Brasil, né? Ficam em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem. Não acontece assim, né? As coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser planejadas. E uma das consequências de tudo isso é que nós temos uma das menores rendas per capita. Olha, para você ter uma ideia, o IPU está 5 mil por habitante ano. A média do Ceará é quase 11 mil. A média do Brasil, a renda per capita média do Brasil é 22 mil reais. Porque nós temos a renda, 1/4 da renda média do Brasil. Se você comparar, o IPU é uma das cidades mais pobres do Brasil. Meu Deus do céu. Aqui na Serra você pede para um município, ou 2, talvez, se for fazer a conta, porque se você for atualizar, um dia ele só ganha do Carnaubal, outro dia ele empata ou perde para Croatá. Mas na realidade hoje, se você for colocar em números reais, hoje nós só estamos ganhando de Carnaubal, tá certo? Isso em número real. E Carnaubal, se tiver uma boa gestão, nos próximos 4, 5, 10 anos passa e nós ficamos a ver navios. Por quê? Porque não tem planejamento. Eu já tentei, eu me coloquei à disposição de várias gestões. Os prefeitos fazem vista grossa, não querem ouvir as pessoas. Eles, quando sentam naquela cadeira lá, eles se transformam numa pessoa totalmente diferente, né? Viram rei. Viram rei. É por isso que eu fico um pouco fora da questão da política do IPU. Estou um pouco afastado dessa condição, porque a gente planeja, a gente tenta explicar às pessoas, mas eles não entendem. Eles acham que administrar o IPU igual uma propriedade privada, uma fazenda, sei lá o quê, isso vai melhorar o IPU. Você não precisa fazer 20, 30 escolas no município do IPU. Por quê? Porque você tem que dar condição a essa escola de funcionar. Você tem que dar condição. É melhor você transformar a cidade numa escola. Sai mais barato e todo mundo vai ganhar. Você tem uma escola bonita, um prédio bonito, o professor ensina como é que faz a coleta seletiva, como é que cuida do meio ambiente. Aí o aluno sai da escola, tem um monte de lixo na frente da escola. A escola faz a coleta seletiva, uma garrafa PET para um lado, um papel para o outro. Quando os alunos vão embora, o funcionário da escola pega tudo, joga dentro de um saco e põe para o carro do lixo levar. Então, que educação é essa? A gente nunca vai sair do buraco. Você chega nas ruas, uma calçada... Você imagine, só existe uma cidade no estado do Ceará com nível de acessibilidade a nível até padrão internacional, é o IPU. O IPU tem calçada com 4, 3 metros de largura. Sobral está fazendo isso hoje no governo VVU. O IPU fez isso há 100 anos atrás. Nós temos calçada no IPU. Olha no mercado. O mercado tem mais de 3 metros de calçada, com acessibilidade e tudo. O que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão acabando as calçadas. Os bairros que vão surgindo, que eu não sei como é que a Caixa financia construções com calçada sem acessibilidade, que é uma coisa absurda no mundo de hoje. Então, o que está acontecendo é isso aí. É o despreparo do equipamento público para cuidar da cidade. A cidade é planejada para os carros, não para as pessoas. Você bota um sinal para atender os carros, não são as pessoas. E quem mora na cidade são as pessoas. Você tem que planejar a cidade para as pessoas. E a mudança, Francisco José, tem que ser bem pequenininha, porque a população tem medo de mudança. É a coisa que o gestor mais tem medo, é de mudar as coisas, porque se ele pegar uma veia da população que se revolte, pronto. Então ele tem que mudar pouquinho. Agora essa mudança, as pessoas têm que perceber que mudou. A coisa que as pessoas têm mais medo é mudança. Mas tem que mudar aos poucos, e o IPU está precisando dessa mudança. Pequena. Se não mudar, não avança. Se não mudar, vai continuar do mesmo jeito, cada dia ficando mais pobre. Certo? Daqui a um dia nós vamos ser um bairro da Ipueiras, um bairro do Pires Ferreira, um bairro de Guaraciaba. Guaraciaba hoje tem uma renda quase 7 mil reais. Quer dizer que o IPU tem 2/3 da renda de Guaraciaba. Daqui a um dia tem a metade. Meu Deus. Tá certo? Então, muitas perdas, né, Cícero? Faça uma entrevista. Se você tiver uma ideia do que eu estou lhe dizendo, para você ver questão de números, estou lhe dando aqui uma ideia para que você possa entreviste um empresário de Guaraciaba do Norte, entreviste um empresário do IPU, para você ver e compare as duas entrevistas. Qual é a revenda de automóveis concessionária que existe em IPU? Qual é a concessionária de moto? Qual é a concessionária de veículo? Quais são elas? Quais são as empresas que trabalham com atacado?
varejo. Qual é a renda, o faturamento de uma empresa de Guaracema do Norte e a do Ipu? Eu trabalho no ramo agrícola. Você vê a minha renda da minha empresa com a renda de qualquer uma empresa em Guaracema do Norte do mesmo ramo. Aí você tira suas conclusões. Agora, por quê? Porque existe o fator climático que é utilizado, existe o fator da iniciativa privada, existe a iniciativa pública, existe todos um fator. E Guaracema do Norte só não está mais rica também porque não se planeja. A cidade da Serra que se planejar vai se tornar o ícone da Serra. A gente defende que a cidade da Serra seja uma cidade só, uma cidade-região. Mas o polo dessa região vai ser a cidade que se destacar mais. Pode ser Viçosa, pode ser o Ipu, pode ser Tianguá, que está na frente, mas não quer dizer que seja Tianguá, porque Tianguá também não é planejado. É o que vai dando certo. Você constrói um prédio, um equipamento público, aonde tem um terreno, aonde tem a rua, você não planeja para que atenda a população. Até eu falei na reunião lá, que a única escola planejada, como eu penso que deve ser, foi a escola da Engazeira, que ela foi planejada para atender 3 comunidades e colocada no lugar que todo mundo dizia que era loucura construir uma escola onde não tinha uma casa. E hoje talvez seja o local mais valorizado da Serra da Ibiapaba, no interior é lá. Porque vai comprar um lote de terra em frente à escola hoje, para você ver, tá certo? Muito bem, então é isso que precisa. O Ipu tem que se valorizar, e para valorizar, precisa valorizar o seu ícone, a mãe do Ipu. Olha, não existiria Ipu se não existisse mãe. E a mãe do Ipu é a Bica. Qualquer lugar do mundo que você chegar, do mundo que a gente conhece, que pode ser até fora da Terra, na Lua, esses planetas que são conhecidos. Se você falar do Ipu, o cara pergunta logo, como é que está a Bica? Então o cara não quer saber do Ipu, o cara quer saber da Bica. Verdade. A Bica que é o Ipu. Abraço, meu irmão. Valeu, obrigado.